Você já se perguntou como é que acontece o ciclo da violência e por que ele é tão difícil de se desvencilhar? E quais são as consequências de estar num relacionamento abusivo e que é permeado de humilhações e violência? O que faz com que as pessoas que são agredidas elas retornem ao relacionamento, esse relacionamento fique nesse ciclo? Olá, para você que chegou ao canal, sou João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e hoje eu vou falar sobre o ciclo da violência. Essa aqui é uma fala que é parte de uma entrevista da qual eu participei e deixei a entrevista aqui completa no canal para vocês. Mas como na entrevista a gente fala bastante coisa e vai ao ar só um take, eu resolvi que esse vídeo não poderia ficar esquecido, né? Não poderia ficar em off. Nesse sentido, eu acredito que ele seja de grande valia para você que está interessado nesse assunto, então eu vou deixar ele aqui ao ar para você conferir ele na íntegra. Sim, a vítima ela tem uma certa dificuldade de reconhecer que ela está num relacionamento abusivo ou um relacionamento violento. Isso vai acontecer por conta de dois fatores aí que vão se presentificar dentro dessa relação. O primeiro fator que a gente pode pensar é a dinâmica de negação. Então, a todo momento, a vítima vai estar negando que os fatos violentos acontecem. Uma segunda dinâmica, a gente pode pensar numa alienação imaginária. Então, por conta dessa negação, a vítima ela vai estar presa ali dentro de uma dinâmica. Essa dinâmica de prisão, de alienação, tem a ver com uma ilusão de completude. E essa ilusão de completude pode estar ligada, por exemplo, uma idealização do parceiro, em que a vítima ela vai ficar presa numa repetição de um significante que vai estar presente na relação a dois. Como, por exemplo, ela pode estar presa na repetição de uma ideia de que o parceiro ama mesmo quando ele erra, que ele ama mesmo quando ele bate, que ele ama mesmo quando ele está alcoolizado e fala coisas violentas, né? Que ele agride a autoestima dela. Essa violência que é sofrida, ela é racionalizada por conta desses mecanismos de alienação e de negação como algo merecido ou como uma exceção, devido a essa captura simbólica do imaginário nesse laço afetivo. A gente pode pensar como exemplo uma paciente que está nessa dinâmica de parceiro só xingar ela quando bebe, ou então que ele só comete essas atrocidades quando ele está sob efeito de bebida alcoólica, e no dia seguinte ele tenta se redimir de alguma forma, né? Ele traz flores, ele tem algum gesto carinhoso. Essa agressão sofrida, real, ela é dissociada. E o que se presentifica é uma fantasia de um amor que vai ficar reparando essa dinâmica. Essa fantasia ela vai estar ligada justamente nesse mecanismo de negação e nesse mecanismo de alienação imaginária. E o ciclo da violência ele vai se estruturar aí por três fases, que elas vão ser articuladas entre si, tá? A gente pode pensar aí na primeira fase, que é uma fase da tensão, uma fase real em que microviolências vão se presentificar e vão se acumular. Essas microviolências, elas podem aparecer como um silenciamento, ou então como um olhar ameaçador. Já na segunda fase, a gente tem a explosão, que diz respeito à realização da violência. E essa realização, ela pode ser tanto uma agressão física quanto uma agressão psicológica à vítima. Já no terceiro momento do ciclo da violência, a gente tem a lua de mel. Na lua de mel é quando o agressor ele vai se desculpar, ele vai prometer mudar, isso vai reinstalar a esperança dentro da relação. Só que essa promessa de amor, que se apresenta geralmente como um amor idealizado, ela nunca vai se realizar e vai
parecer aí de forma que a vítima fique presa ali. E é isso que vai dificultar com que a mulher veja a realidade da situação que ela se inscreve, ou seja, a realidade daquele relacionamento. E, é claro, a violência ela nunca é apenas física, né? A gente tem esse lugar da violência física que aparece aí nessas lesões visíveis, que está no real do corpo, mas a gente tem também a violência psicológica, que ela pode aparecer, por exemplo, como um gaslighting, né? Gaslighting que ele aparece em dizeres como você é louca, ou então você é que nem as mulheres da sua família, né? E esses dizeres, eles têm a intenção de desqualificar a vítima e de humilhar ela também. Além da violência física e da psicológica, a gente tem também a violência sexual. Ela vai aparecer como uma coação, e essa coação ela pode estar sob o discurso do dever conjugal, por exemplo. Então, a mulher ela é colocada num lugar em que ela precisa satisfazer o homem por conta de uma obrigação conjugal. E dentro desse lugar, inclusive, de dever conjugal, a gente pode pensar a dinâmica da violência econômica, né? A violência econômica que ela tem como pretensão aí um controle financeiro como forma de domínio da pessoa que está dentro desse lugar de violência no relacionamento. E aí, essas violências, elas podem se combinar de várias formas, tá? A gente pode pensar, por exemplo, num parceiro em que ele começa falando mal das roupas da vítima no primeiro momento e no segundo momento ele começa a retirar ela dos amigos, do ciclo que ela frequenta. Nisso, o apoio dela já começa a se fragilizar, para num terceiro momento ele começar as agressões físicas. É assim que as dinâmicas de violência elas vão acontecer. E como é que a gente identifica que essas violências estão se presentificando dentro do relacionamento? A gente pode pensar que elas aparecem a partir de um efeito de dessubjetivação. O que é isso? A mulher ela passa a ser vista, passa a se ver como um objeto de desejo do outro, ou seja, do parceiro, e não como um sujeito, ou seja, não como uma pessoa que pode expressar os seus desejos, suas vontades, mas antes de expressar esses desejos e essas vontades, se faz um cálculo do tipo, o que será que ele pensaria? Será que ele autorizaria? Será que ele acharia ruim? Será que ele reclamaria? Será que isso vai se tornar uma confusão? É com isso que a gente pode pensar esse efeito de dessubjetivação. E a gente pode pensar também num mecanismo em que a voz desse agressor ela vai aparecer internalizada para as vítimas e ela vai se tornar uma autocrítica constante. Dentro desse sentido, a gente pode pensar que a vítima pode começar a ter crenças do tipo, talvez eu mereça estar nesse relacionamento, talvez eu mereça estar aqui. E nisso vai aparecer sintomas, né? Esses sintomas, eles podem aparecer como um trauma que vai resistir aí. E desse modo, né, a gente pode pensar aí como, por exemplo, os pesadelos, os ataques de pânico, né, essas vozes constantes de talvez eu mereça estar nesse lugar. É assim que a vítima ela pode reconhecer que está dentro de uma dinâmica de violência. E aí essas feridas que resistem à simbolização, elas podem aparecer de várias formas, inclusive. Por exemplo, a gente pode pensar em uma mulher que, ao escutar passos, né, no corredor, ela associa isso ao som do marido caminhando em direção a ela. A partir disso, ela começa a ter crises de pânico. Isso é um exemplo fictício, mas que pode ser totalmente verdadeiro. E ele pode, inclusive, simbolizar essa dinâmica de violência que a mulher sofre. E essa violência sofrida ao longo dos anos dentro de uma relação, ela pode ocasionar incidências, ou seja, isso aí pode continuar se presentificando na vida da mulher. E por isso que é muito comum que uma mulher saia de um ciclo de violência e entre em outro. Isso por quê? Porque existe uma falha no simbólico
em que a vítima ela vai começar a ter dificuldade de se reinserir em relações sem repetir os padrões que essa relação tinha. A gente também vai ter uma ressonância daquele real traumático para a vítima, ou seja, a gente vai ter uma hipervigilância, por exemplo. A gente vai ter uma dissociação em situações de conflito. E essa dissociação ou essa hipervigilância, elas podem tornar a pessoa... E, é claro, a gente vai ter incidências aí de passar ao longo dos anos numa relação como essa. A gente pode pensar, enquanto incidência, aí, uma falha no simbólico, e essa falha no simbólico é o que explica, por exemplo, que muitas mulheres saem de uma dinâmica de um relacionamento violento e se inserem em outra dinâmica de violência. E nisso os ciclos eles se perduram, sabe? Porque há uma dificuldade de se reinserir em uma relação sem repetir os padrões que estavam postos nessa relação de violência. Por quê? Porque aparece uma ressonância no real. Essa ressonância ela vai aparecer como uma maneira de hipervigilância, ou seja, as vítimas elas se assustam com vozes altas, ou então elas se assustam por estar em momentos, estar presente em momentos que remetem àquela violência que ela sofreu, ou então a gente pode pensar numa dissociação que acontece em situações de conflito. Isso é comum para que as vítimas acabam se reinserindo dentro de uma dinâmica de violência. A gente também tem uma reconfiguração do desejo, né? A gente pode ver que as vítimas de violência, elas têm um medo de ser de mais ou de menos para o parceiro. Ou seja, tem uma questão aí com atender o desejo do parceiro, né? O que ele quer de mim. Nesse sentido, eu me lembrei de uma fala, inclusive, de uma paciente, que ela relatou evitar homens porque eles estavam sendo gentis demais, né? E, nesse sentido, esses homens gentis demais, eles poderiam estar escondendo algo dela. E essa mulher, por exemplo, ela me relatou que ela só saiu desse lugar quando ela entendeu que o amor não dói, né? Então, dentro de uma dinâmica amorosa, a gente não tem essa situação de violência, ou então a gente não tem essas vozes que aparecem a todo momento para dizer que você merece estar em algum lugar. Não, dentro de uma dinâmica de amor, a gente tem um horizonte, e nesse horizonte a gente constrói algo, a gente faz algo, tanto singularmente quanto entre casal. Quero aproveitar para reforçar também a importância da escuta, e essa escuta ela precisa se presentificar dentro dos órgãos públicos e também dentro dos consultórios particulares, né? Porque essa é uma situação de calamidade pública, né? E o estado de Mato Grosso do Sul ele é um dos líderes no ranking de violência contra a mulher. Isso não é à toa, isso acontece porque existe um fundo nisso, né? Existe uma dinâmica sociocultural que alicerça algumas práticas. E para que a gente possa romper com elas, a gente precisa se colocar a escutar e também precisa se colocar a aprender com essas mulheres, de forma que a gente consiga respirar dentro dessas situações tão violentas e tão estigmatizantes e tão sufocantes como é a violência conjugal. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que tenha somado para você de alguma forma, que seja útil tanto na condução do tratamento, no caso de você ser um profissional, ou então que ele te ajude a tomar alguma atitude, no caso de você, de alguma forma, se identificar com o que eu trouxe aqui. É isso, obrigado e até a próxima.